Então, né, eu sou a Dani Paterno, tenho 38 anos, sou mãe, esposa, profissional, filha, amiga e por aí vai a quantidade de papéis que eu tenho, assim como vocês, que eu acredito que tenham também, né? Antes da gente começar a conversar um pouquinho, nós vamos fazer uma prática, tá? Eu vou explicar a prática para vocês e depois nós vamos fazer juntas. Então, nós vamos primeiro trabalhar a nossa respiração. Então, nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca, né? Relaxar os ombros. Mas antes da gente fazer esse movimento, eu vou pedir para que você pare uns minutinhos, se observe e intimamente você perceba assim, quem está agora. Com apenas uma palavra, você vai se observar, né? Você vai respirar e perceber se você está alegre, calma, tranquila, irritada, angustiada, ansiosa, depressiva, enfim. O primeiro sentimento que vier é esse sentimento que a sua intuição está falando para você. Então, é esse movimento que você vai guardar, tá? E aí, depois da gente fazer essa pergunta, nós vamos respirar. E aí, nós vamos depois, né, trabalhar o nosso chakra cardíaco hoje, tá? Então, nós vamos fazer a nossa respiração de olhos abertos para que a gente consiga acompanhar o movimento. Então, vamos lá. Um minutinho para você perceber e se observar quem está agora. Preste atenção em você. Observe quem está agora. O primeiro sentimento que vier, pensamento, você fica com ele. Isso. Conseguiram perceber? Ok. Então, agora nós vamos fazer a nossa respiração. Então, você vai inspirar pelo nariz, relaxar os ombros e soltar pela boca em formato de canudinho. Por que eu tenho trabalhado muito essa respiração? Porque essa respiração trabalha muito a nossa ansiedade, né? Se vocês estão aqui, é porque vocês estão, né, buscando essa resposta da ansiedade. Então, inspira e solta. Se você já entendeu a respiração, pode fechar os seus olhos. Inspira e solta. Ao inspirar, inspire aqui pela região do diafragma, onde você coloca a parte abdominal para fora. Ao expirar, exalar, você vai contrair. Se você sentir alguma tontura, algum movimento no corpo, é normal, tá? Mais uma vez. Isso. E você vai sentir o que o seu corpo vai te dizer. Ótimo. Agora você vai dar batidinhas aqui, ó, no meio, no seu timo. Vai juntar os seus dedinhos e mentalmente você vai dizer para você: está tudo bem. Fale o seu nome e repita: está tudo bem. E ative o seu timo, que é a glândula do chakra cardíaco. Isso, faça esse movimento.
Ótimo. Agora, você vai ativar o seu chakra cardíaco fazendo movimentos circulares no sentido horário. Então, você vai fazer este movimento. Sobe e desce. E você vai repetir mentalmente: equilíbrio, paz, equilíbrio, paz. E vai percebendo o que você sente. Isso é a gente trabalhar autoconhecimento, quando a gente se percebe. Isso. E faz esse movimento. E agora, respire apenas pelo nariz. Isso. E agora pergunte para você, quem está agora? E faça esse movimento. Isso é uma técnica bem bacana para você fazer, né, no final do dia, depois da sua rotina. Então, gente, né, hoje eu vim te explicar como é possível a gente viver livre de ansiedade em 7 dias, tá? Eu sei que, né, parece bom demais para ser verdade, e eu vou te dizer, se eu tivesse aí no seu lugar, talvez eu pensaria a mesma coisa. Mas se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu também não acreditaria. Porém, se você quer mudar, é necessário você fazer algo diferente. É necessário fazer pequenas mudanças na sua vida. Esse é o grande detalhe. A gente sempre pensa que a mudança, ela tem que ser grande. E, na verdade, a mudança, ela acontece em pequenos movimentos, né? Eu gosto bastante de usar essa frase do Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Por quê? Porque a mudança, ela tem que ser minha. E eu não preciso voltar tudo isso para o mundo como um todo, mas para o meu mundo. A partir do momento que eu mudo, o meu mundo começa a mudar, ao meu redor começa a mudar também. E é incrível como esse movimento acontece. E para isso, a gente, por exemplo, não precisa acordar às 5 da manhã, como às vezes alguns livros, algumas práticas determinam, né? Essa era uma bronca que eu tinha. Como assim? Pô, já acordo cedo, ainda vou ter que acordar mais cedo para fazer a prática? Não. Você vai adaptar a sua rotina de forma simples, com poucos minutos de envolvimento. E eu, que estou aqui desse lado, eu sou como você que está aí do lado de lá, tá? No passado, eu também queria me livrar da ansiedade. E quanto mais eu lutava para me livrar da ansiedade, mais força eu dava para esse movimento. E eu me sentia mal todos os dias. Eu tinha muitas dores de cabeça. Eu chegava a tomar 5, 6 remédios por dia para dor de cabeça. Eu tinha excesso de pensamentos, cansaço físico, cansaço mental. Eu sofri 7 anos com insônia, uma insônia muito pesada, muito profunda, que realmente me gerou um desgaste muito grande. E o que aconteceu? Eu não consegui resolver isso com o método tradicional, através de remédios, médicos, enfim, todo aquele movimento que vocês também conhecem, né? Um certo dia, quando eu fui almoçar no shopping, eu trabalhava, na verdade, no shopping, e eu estava no meu horário de almoço, e naquele dia, eu já não estava me sentindo muito bem, e aí eu fui dar uma voltinha com uma amiga para ver as vitrines, e naquele dia eu desmaiei. E aí os brigadistas lá do shopping, né, eles me socorreram, e eu fui encaminhada para o pronto-socorro. Chegando lá no pronto-socorro, todo aquele procedimento, né, de avaliação, enfim, aqueles remédios, né, injeção e tal. E aí, o médico me chamou no final, depois de eu ter dormido algumas horinhas com a medicação, me chamou e falou: olha, você não está bem. Se você continuar no ritmo que você está, com
com esse grau de ansiedade tão elevado, logo você vai ter uma doença grave. Então, ele disse, a mudança agora depende de você. E foi naquele dia que eu decidi mudar de vida. E foi naquele dia que eu entendi que eu precisava cuidar mais de mim, né? Eu entendi que eu estava no meu limite e que eu não tinha mais forças para seguir em frente da forma como eu estava, tá? Tem um texto da Bárbara Branneman no livro Mãos de Luz, que eu acho muito interessante, que ela diz assim, ó, que a morte é quando a gente esquece da gente. E naquele momento eu me senti exatamente assim. Eu não sabia mais quem era a Dani, eu não tinha mais a essência da Dani, ou seja, se me perguntasse assim, Dani, o que você gosta de fazer? Eu não conseguia nem responder, porque eu não me olhava mais, então eu não me percebia mais. Quando eu li a frase no livro da Bárbara, eu entendi assim, realmente, naquele momento é como se eu tivesse morrido, né? Eu só fui vivendo um dia atrás do outro, sendo levada pelo movimento, pela rotina. E foi então que uma amiga minha, ela me indicou a terapia Reiki. E através do Reiki, eu conheci outras práticas, né? Meditação, respiração, me veio essa vontade de estudar mais sobre isso, fui buscar, né? O Reiki me trouxe, assim, essa busca, esse encontro com a Dani, que trouxe todo o autoconhecimento, né? E eu lembro bem no dia que eu fiz a terapia Reiki, que eu deitei na maca e quando a terapeuta colocou a mão, né? Que ela fez os movimentos que a gente faz, né, na terapia Reiki, eu senti aquele calor da mão dela, eu senti uma paz tão grande que eu pensei assim, nossa, realmente é possível ter paz. Essa paz realmente está dentro de mim e eu preciso buscar essa paz, eu preciso encontrar ela, né, dentro de mim. E aí eu entendi que essa busca era minha. A minha transformação foi rápida. Em poucos dias eu percebi assim, uma mudança nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha vida como um todo, né? No trabalho, por exemplo, eu estava extremamente desmotivada. Aí eu entendi que o detalhe não era o trabalho, que era eu que não estava bem comigo, e as mudanças começaram a acontecer, né? Foi a partir disso que eu parei e pensei assim, bom, se eu conseguir transformar a minha vida, por que não ajudar outras pessoas igual a mim, né, que têm rotinas parecidas com a minha, mulheres que têm todo um movimento como o meu, a mudar de vida, né? E essa transformação, ela foi tão forte em mim, tão presente, que virou meu propósito de vida. Tanto que eu troquei de profissão. Eu atuei durante 20 anos na área de recursos humanos e eu saí da área de recursos humanos, onde eu já cuidava de pessoas, porque eu queria cuidar das pessoas de uma forma mais profunda e mais intensa, né? E aí, como terapeuta, eu vi que eu teria essa possibilidade, né, de poder fazer esse movimento, né? E aí, ajudar as pessoas a superar, assim como eu superei, a ansiedade e a ter o autoconhecimento, né? Gente, essas técnicas, elas trouxeram para mim todo um autoconhecimento, né? Foi através dessas técnicas que eu entendi o que é ter amor próprio, o que é ter respeito por mim, né? Realmente, se conhecer, ela é a base da grande mudança. E é exatamente por esse propósito de vida, de transformar a vida de pessoas, a saírem daquele movimento que eu estava, né, daquele buraco escuro e frio que eu estava naqueles anos da minha vida, né, que eu estou aqui hoje, que é para dividir isso com vocês, tá? Para que eu possa realmente, né, inclusive na minha geladeira, eu tenho uma frase que eu escrevi a lápis lá, como eu, Dani, posso ajudar e contribuir para mudar e melhorar a vida das pessoas, né? Então, tá lá na minha geladeira, todo dia de manhã, quando eu abro a geladeira para tomar o meu café, tá lá o meu propósito de vida. Porque foi a partir dele que eu percebi que eu poderia, sim, estava
com esse amor, né, com essa vontade de fazer mudança na vida das pessoas. E antes de eu te explicar, né, como que o programa funciona, eu vou te falar um pouquinho por que o método tradicional não funciona. A grande maioria das pessoas, elas procuram médicos, remédios, né? A gente sabe porque a própria medicina fala que os remédios geram efeitos colaterais, para no final a gente descobrir que a gente ainda não vive sem os remédios, né? Porque geralmente é isso que acontece, tá? E aí, o que acontece, né, nesse movimento? O que eu percebi nos atendimentos? Isso não resolve, porque às vezes eu atendo pessoas que estão tomando remédios para ansiedade, para depressão, para insônia, há mais de 20 anos, algumas 15 anos, 10 anos, ou seja, se fosse para resolver, gente, já teria resolvido, né? E o que mais me chama a atenção, que são pessoas jovens, numa média entre 25 e 45 anos. Então, olha que movimento que isso tem gerado, né? Eu já cheguei a atender jovens de 18, 19 anos, tomando em média 3 remédios por dia, tá? Então, por isso que isso tudo me motivou a criar esse grande propósito de mudança, tá? E a gente sabe, né, que quando a gente vai sair de uma medicação, a gente não consegue sair dela, né? A gente tem a grande dificuldade ainda de sair desse movimento, né? Além disso, eu percebo que os clientes acabam tendo muitos gastos com remédios, médicos, e isso durante anos e anos e anos, né? Então, quando resolve, a gente não consegue sair desse movimento da medicação, né? E esse que é o grande detalhe. E eu te digo isso com base nas minhas experiências, porque eu sou a prova viva de que isso não funciona, eu vivi isso na pele. Durante 7 anos eu tentei tratar todo esse movimento, sempre com as mesmas práticas, né? De médico, remédio, 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 e eu não conseguia sair deste movimento, tá? Então, o que acontece com a medicação? É igual quando a gente toma um remédio para dor de cabeça, né? A gente toma um remédio para dor de cabeça para passar a dor, mas a gente não consegue tratar a causa raiz desse problema, certo? Então, assim, ó, quando o corpo físico, ele já está me demonstrando que eu tô com essa dor de cabeça, significa que o meu campo energético, né, os meus sentimentos, os meus pensamentos já estão bagunçados e eu não consegui perceber o que estava acontecendo comigo, tá? Então, o grande detalhe é isso, é a gente começar a se perceber e a buscar dentro de nós a causa raiz. Por isso, então, que o programa Viver Livre de Ansiedade funciona, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar a causa raiz do problema, a gente vai trabalhar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, né? E tudo isso vinculado ao nosso campo energético, tá? Esse é o grande detalhe, né? E ele trabalha métodos simples, de 5 a 15 minutos, tá? Onde são práticas bem simples, que a gente consegue adaptar, sim, dentro da nossa rotina de lavar, cozinhar, passar, trabalhar, cuidar de filho, né? Todo aquele movimento que a gente faz todos os dias, tá? E, né? Então, assim, a minha grande busca era que a gente tivesse praticidade nesse movimento, né? Que é isso que eu senti a necessidade quando eu comecei a fazer as minhas práticas, ter praticidade. E outra razão é que você poderá usar essas técnicas, né, durante a sua caminhada e podendo reaplicá-la várias vezes, quantas vezes você quiser, né, dentro do seu tempo, da sua rotina, do seu movimento, tá? E quando, por exemplo, né, acontecer alguma crise, você entenderá o motivo, tá? E você saberá como resolvê-lo. Que esse é o grande segredo, né? A gente saber como resolver a situação no movimento de crise, né? E tem um outro detalhe também.
Ao praticá-lo, você pode se sentir até ansiosa, tá? Que é o que acontece comigo. Mas eu não tenho mais crises fortes de ansiedade. Então, você até pode se sentir ansiosa, mas aquelas crises que chegam já a afetar o nosso corpo físico, deixando a gente com todo aquele cansaço físico, dor de cabeça, enfim, todo aquele movimento que a gente já falou, a gente não passa mais por isso. Por quê? Porque quando eu chego num processo que eu estou ansioso, eu começo já a me perceber o que está gerando isso. E aí eu não permito que esse movimento me leve para um movimento da crise de ansiedade, né? O programa, ele não usa nada do método tradicional. Ele usa apenas o método natural, né? Então, essa que é a importância dele, o método natural, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? E o que é, né, o método natural, né? Você vai fazer movimentos através do seu corpo físico, onde a gente vai trabalhar o campo mental, o campo emocional, o campo espiritual. E isso tudo vai ser feito através de técnicas como meditação, respiração, silêncio, envio de reiki à distância, tá? E a gente também vai ter um outro movimento, que seria uma comunidade para a gente trocar experiências. Esse também foi um movimento que mudou muito a minha vida. Quando eu participei de programas onde eu tinha essa comunidade para poder trocar experiências, foi muito interessante. Por quê? Porque eu comecei a entender que o que eu sentia era muito próximo do que o outro sentia. E a gente compartilhar esses movimentos, às vezes uma frase, uma palavra, algo que o outro falou, faz com que eu me perceba. E, novamente, eu estou ali trabalhando o quê? O meu autoconhecimento, tá? Então, gente, assim, ó, eu já vivi os dois lados, né? E tanto o lado tradicional e o lado natural. E eu sei que o programa, com certeza, ele vai te auxiliar, né? Por quê? Nesse momento, até agora, é o que eu consigo passar para vocês em função da questão tempo e espaço que a gente tem, né? Afinal, se eu tivesse que passar todo o método para vocês e te ensinar, né, ensinar tudo isso para vocês agora, levaria muito tempo e não seria eficiente como o programa é. Por quê? Porque se você quer dar um grande passo e mudar, né, esse movimento, eu tenho uma proposta hoje para te fazer, que seria, né, o programa livre de ansiedade dividido em 2 etapas, tá? É bem importante vocês focarem agora nessa minha fala, tá? A etapa 1 é uma etapa onde a gente teria um encontro ao vivo e online na quarta-feira, às 20 horas, tá? E o benefício desse movimento é a gente juntas, né, podermos juntas interagirmos e também vocês vão ter a possibilidade de interagir comigo, tá? Quem não puder, no dia 10, às 20 horas, estar ao vivo e online, essa etapa ficará gravada e a pessoa também vai receber, tá, o movimento que foi feito para que ela consiga acompanhar, né? Nessa aula ao vivo, você vai entender de onde vem a sua ansiedade, né? Por que você sente isso, tá? Então, a gente vai entrar ali em campos maiores, onde a gente vai falar de pensamentos, de chakras, de campos energéticos como NADs, enfim, a gente vai dar um apanhado geral para que vocês possam entender um pouco de forma mais profunda, né, esse caminho, tá? E além disso, a gente vai fazer um relaxamento e eu vou fazer um envio de reiki à distância para que você já possa começar essa nova fase, né, com mais equilíbrio, que é essa a proposta do programa, né? Ter mais equilíbrio, tá? A etapa 2, que é o segundo movimento, nós vamos ter vídeos curtos, tá? Gravados por mim, que vão te guiar durante 7 dias. Esses vídeos, eles foram gravados de forma prática, onde você vai ver eu fazendo a prática e você vai conseguir fazer
dentro da sua casa, dentro da sua rotina, no seu movimento. Que é isso que eu busquei, né? Adaptar esse programa para que você, mulher que tem essas rotinas como eu tenho, consiga também fazer. Por isso que lá no começo eu falei, né? Que são movimentos de 5 a 15 minutos. Então, a gente vai tirar de 5 a 15 minutos para a gente poder fazer as práticas e fazer então, são movimentos que foram criados para esses 7 dias, tá? Também você vai ter uma tabela de acompanhamento, que aí é aonde você vai escrever como ficou o movimento. Então, assim, você vai conseguir acompanhar, por isso que é a tabela de acompanhamento. Você vai conseguir acompanhar as suas práticas, né? Tem uma pesquisa científica que falou o seguinte, ó, que quando a gente escreve, a gente aumenta em 30% a chance de sucesso, tá? Por isso que a gente criou a tabela de acompanhamento, porque ao escrever, você já vai conseguir ali trabalhar de forma mais profunda o quê? O seu autoconhecimento. Porque você vai conseguir acompanhar todo o movimento dos 7 dias, escrevendo, né? Do início ao fim, de forma muito prática também. O detalhe é que você vai conseguir fazer isso com praticidade, né? Como eu já falei lá no início, a gente também vai ter a comunidade de alunos, onde a gente vai poder fazer toda essa interação e fazer todo esse movimento, tá? E a gente também vai ter um bônus, que é um campo bem bacana, que é a roda da vida. Onde a gente vai fazer um movimento de avaliar as nossas áreas da vida, né? E a gente vai conseguir perceber, assim, qual a área da vida que eu não estou colocando força e energia para aumentar, tá? Então, você vai conseguir ter essa percepção. Além disso, a gente vai ter um suporte de 4 meses, onde esse período é o período que o programa vai ficar disponível para você, tá? E esse suporte, ele vai ser feito através de um e-mail exclusivo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, né? Eu falo a gente porque eu tenho uma pessoa me ajudando, porque sozinha eu não ia conseguir fazer tudo isso. E aí, principalmente com essa parte de tecnologia, né? Então, a gente vai estar disponibilizando esse e-mail para que a pessoa possa se comunicar com a gente de forma bem individual também. Então, a gente tem ali a comunidade para interagir, né? E a gente tem esse suporte de 4 meses, onde você pode ter esse apoio de forma individual. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer uma reflexão aqui um pouco mais profunda, tá? Quanto que a gente gasta, em média, com um médico, por exemplo, tá? Uma consulta, hoje eu até fui bem generosa aqui, né? Eu coloquei em média R$200, mas a gente sabe que tem médico que cobra até mais. Na época, eu gastava em média R$300. E é isso, em média, que eu escuto os meus clientes falarem quando eles tomam um remédio para ansiedade, para depressão, para insônia, tá? Uma sessão de reiki está, em média, R$120, tá? Eu fiz algumas práticas de respiração, onde a média dessas práticas é em torno de R$150. E práticas de meditação fica em média R$100. Então, a gente teria aqui um total de movimento de R$870, tá? E aí, a pergunta que eu te faço é a seguinte, né? Quanto que você pagaria para acabar a sua ansiedade, para eliminar a sua ansiedade, né? Faça uma reflexão, assim, ó. Como que você imagina estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, se você tomasse a decisão de mudar a sua vida hoje, que foi o que eu tomei lá 6 anos atrás, quando eu tive aquele desmaio, né? Que foi lá em 2014, tá? Né? Naquele movimento do hospital, eu decidi fazer a grande mudança da minha vida. E foi pensando nisso que a gente montou esse programa, né, num valor bem acessível, sendo um investimento onde você vai fazer esse investimento em você, tá?
por apenas R$ 197, tá? Podendo ser parcelado, e ainda, por exemplo, se você parcelar em 4 vezes, fica 4 vezes de R$ 49. O que daria, vamos lá, vamos pegar os 197 e dividir, tá? Então, assim, R$ 197, eu vou dividir pelos 4 meses que eu vou ter ali, né, de apoio com o e-mail, com aquela estrutura individual e com a comunidade, tá? Que é enquanto eu vou ter o programa. Isso ficaria R$ 1,64 por dia, né? Então, a gente não toma mais nem um cafezinho por esse valor, certo? Os cafezinhos aí estão em média de R$ 8, R$ 9 por dia, né? Então, assim, gente, ó, talvez vocês estão se perguntando aí, Dani, como assim, né? Você vai cobrar o programa, tá? Por quê, gente? Porque eu acredito, né, que o seu comprometimento com você será maior. Por quê? Porque as grandes mudanças da minha vida, elas vieram através de cursos e programas que eu paguei e que eu pratiquei e que eu tive os acompanhamentos, né? O acompanhamento, ele é muito importante para que você consiga fazer todo o seu movimento, né? E esse é o meu desejo profundo, assim, que você realmente consiga transformar a sua vida, né? E que você ainda possa compartilhar com a gente, né, na comunidade, todas as suas conquistas diárias. E eu falo isso porque quando a gente está em comunidade, se alguém disse que fez a prática e eu ainda não fiz, poxa, é um estalo que eu precisava para fazer a minha prática de hoje que eu ainda não fiz, né? E aí, quando a pessoa compartilha a conquista dela, a gente está ali vibrando para que outras pessoas também possam fazer essa conquista junto com a gente, né? E criar uma comunidade para que a gente possa realmente sair desses transtornos da ansiedade, né? E o outro motivo pela cobrança é que eu não consigo mais atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu já estou hoje com dificuldade na minha agenda física, né? Então, imagina se eu tiver que atender de forma individual as pessoas que estão vindo em função do trabalho que a gente tem feito, né? Eu não tenho mais como atender. E é por isso que a gente também criou assim, uma limitação nas vagas, para que eu possa, né, dar um atendimento de mais qualidade, né, para esse grupo que se formar, tá? E ainda, né, nesse programa, você tem uma garantia também de 15 dias. Então, assim, ó, você pode consumir, né, em até 2 vezes o programa, tá? Porque ele é um programa de 7 dias, certo? Então, você pode consumir até 2 vezes. E ainda, né, novamente, eu estou trazendo para mim aqui, né? Você tem a possibilidade de qualquer coisa, né, ter um reembolso. E aí enviar o pedido do reembolso através de um e-mail, tá, gente? Então, assim, né, a gente tem, nesse momento, assim, 3 escolhas para fazer, né? A primeira seria ignorar e seguir da forma que você está, né? Não fazer a grande mudança, tentar fazer sozinha e cometer os mesmos erros que eu cometi, né? E sozinha a gente não tem como compartilhar e dividir com outras pessoas, e a gente sabe o quanto isso é importante, né? Ou se inscrever e ter acesso a tudo isso com a garantia ainda de eu te devolver em 15 dias o valor, caso você não se adapte com a rotina. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque o grande propósito do programa foi eu criar praticidade, né, para que as mulheres que tivessem os mesmos movimentos diários conseguissem fazer o programa. Esse é o grande propósito, tá? Gente, um detalhe, assim, ó, as vagas são limitadas, né, para que eu possa atender as alunas com qualidade, tá? As inscrições estarão abertas até terça-feira, às 23h59, quando a gente encerra, ou, né, assim que atingir o número de vagas que a gente tem limitada, para que a gente possa, daí, iniciar aí o programa, né, porque como a gente tem um limite de vagas para eu atender com mais qualidade, tá? A gente está disponibilizando ali no chat agora o link, né, para que você possa fazer
o movimento e adquirir o programa, tá? Lembrando que o primeiro movimento do programa vai começar na quarta-feira, ao vivo e online, onde a gente vai falar de movimentos de campo, chakras, enfim, fazer um relaxamento e um envio do reiki, tá? Mas até quarta-feira, você vai estar recebendo e-mail com a aprovação do pagamento, acompanhamentos, né? E aí, há um movimento ali para na quarta-feira você acessar novamente e a gente poder interagir na quarta-feira, tá? Então, a gente vai estar passando todas essas orientações aí para vocês. Tá bom, gente? Eu espero realmente com esse programa, assim, contribuir na vida de vocês. Eu tenho certeza que se vocês praticarem, né, são rotinas que eu pratico diariamente na minha vida, de forma simples e prática, porque eu sei que não tem como a gente fazer, às vezes, práticas de 1 hora, né, em função da demanda que nós mulheres temos, mas eu tenho certeza que você consegue adaptar no seu meio, né, as práticas simples, de forma bem objetiva, e você vai conseguir, com certeza, trabalhar a questão da sua ansiedade e buscar todo esse autoconhecimento que nos traz esse grande amor próprio, que também é a nossa grande cura. Tá bom, gente? Gratidão profunda por vocês terem participado, se conectado. Gratidão profunda a todos que estão aí elogiando o material no Instagram, enfim, né? A gente que está, às vezes, do outro lado, não tem ideia o quanto isso dá trabalho para a gente, né? Eu quero agradecer também aos apoios que eu tenho tido por trás, né? Do Douglas, enfim, do meu marido, da minha filha, da minha mãe, todo mundo, que a gente, para fazer todo um projeto desse, a gente fica um pouco distante da família, né? Mas eles sabem que é para um propósito maior, para que eu possa, assim, nesse momento, me dedicar um pouco mais às pessoas, para que a gente possa transformar um pouco a vida de cada uma de vocês. Tá bom, minhas queridas? Gratidão profunda, que vocês possam descansar em paz e retornar amanhã para um novo dia, um novo momento e uma nova oportunidade de fazer diferente, tá bom? Um beijo no coração de vocês, gratidão para quem acompanhou. Ah, tem um rapaz ali no meio, ó. É isso, Luiz? Ah, Luiz, obrigada, viu? Estou só falando para as mulheres aqui, né? Mas é bom ver um homem nesse movimento, tá? Porque a gente pensa que não, mas os homens têm bastante ansiedade, hein? É só porque eles escondem direitinho. Mas nos atendimentos eu percebo muito isso. Eu, de forma física, eu atendo muitos homens aqui, viu? Eu fico muito feliz com isso, tá? Gratidão, viu? Um beijo no coração de vocês. Ai, estão respondendo.